No dia 5 de novembro, a Frau pega as anotações que vem fazendo nos últimos meses e decide escrever um relatório detalhado explicando como ela ficou presa em uma cabana nas montanhas. Tudo começa em maio, quando a Frau vai de férias com 2 amigos e o cachorro deles, LYNX. A Frau não está acostumada com animais e se sente estranha perto do coitado. Quando eles finalmente chegam à cabana, se acomodam e os amigos decidem ir ao bar em uma vila próxima. A Frau está cansada, então ela fica com LYNX. Entediada, ela tenta acariciar o cachorro, mas o LYNX a morde. Ela passa o dia fazendo cuidados de beleza e fumando, e trocando olhares estranhos com o cachorro. No final, ela vai para a cama cedo. No dia seguinte, a Frau acorda e encontra o LYNX chorando na porta. Ela o deixa sair para que ele possa se aliviar, e começa a vasculhar a casa, apenas para descobrir que os amigos não voltaram. Preocupada que algo possa ter acontecido com eles, a Frau começa a ir em direção à vila, com o LYNX à frente dela. De repente, ela ouve o LYNX chorar e corre para o lado dele. Aparentemente ele bateu o nariz em algum lugar, mas ela não consegue ver a causa. A Frau continua indo, mas em vez de segui-la, o LYNX volta. Depois de alguns passos, a Frau esbarra em uma parede invisível. Confusa, ela toca na parede com as mãos, confirmando que há uma barreira ali que não a deixa passar. Ela também podia ouvir um batido, mas era apenas o próprio coração dela. A Frau acha estranho que nenhum alarme tenha sido acionado e que nenhum morador curioso da vila tenha vindo ver a barreira. Não importa o quanto ela empurre, ela não consegue avançar, então decide voltar. Mais adiante, ela encontra uma fazenda com 2 pessoas, mas a parede invisível a impede de interagir com elas. A voz dela não atravessa a barreira, e os fazendeiros parecem estar congelados no tempo, embora a água continue a fluir da torneira. Em seguida, a Frau volta para a cabana e fuma um cigarro enquanto percebe que o LYNX agora é sua única companhia. Recusando-se a aceitar, ela volta para a estrada e empurra novamente, mas sem sucesso. Sem saber o que mais fazer, a Frau vai para a cama. De repente, ela ouve um som estranho e tenta sair para investigar, mas quando abre a porta, descobre que a barreira agora está bloqueando a entrada da casa. A Frau começa a gritar, só para acordar na cama, onde o LYNX já está a cumprimentando. Ela imediatamente verifica a porta e confirma que está tudo bem, então ela sai para dar uma volta, e no presente, ela vê o LYNX. A Frau anota que não se lembra do que mais fez naquele dia. É como se a realidade da situação deixasse a cabeça dela em um estado de atordoamento. A Frau também volta para o armário e pega os binóculos da amiga para observar a área. O casal na fazenda ainda não se mexeu, e ela conclui, eles estão mortos, assim como os moradores da vila. Ela pensa sobre os amigos e se pergunta se deveria ter ido com eles para chegar ao final juntos. Nesse momento, o LYNX começa a latir e sai correndo. Quando a Frau tenta segui-lo, ela descobre que ele encontrou uma vaca. A princípio, ela se esconde com medo, mas depois se aproxima do animal e faz amizade com ela, levando-a de volta para a cabana para pegar leite. A Frau dá o nome de Bela Vaca, ressaltando que ela é tanto uma bênção quanto um fardo. No dia seguinte, a Frau entra no carro da amiga e dirige pela estrada em direção à vila, esperando que a velocidade ajude a passar pela barreira. Ela consegue até ver um veículo abandonado do outro lado, o que lhe dá esperança. Infelizmente, não dá certo e o carro colide contra a barreira. Ignorando a ferida sangrando, a Frau toca na parede enquanto se pergunta qual é o significado por trás disso. Nos próximos 10 dias, a Frau tenta encontrar uma solução para atravessar a barreira, mas sem sucesso. Ela finalmente enfrenta a realidade e tem um colapso na cama ao aceitar que ninguém vem buscá-la. Ela até considera se apagar, mas se lembra que os amigos estocaram a cabana com suprimentos, e em vez disso, decide tentar sobreviver para honrar a memória deles. Os suprimentos incluem toneladas de madeira e algumas batatas, então a Frau as leva para fora e começa sua própria plantação de batatas. O LYNX cava com determinação, decidido a ajudar. Com o passar dos dias, a Frau dá corda nos relógios todas as manhãs e acompanha a data riscando um calendário. No dia 30 de maio, chove o dia todo, então a Frau decide ficar dentro de casa. No entanto, ela começa a ouvir um barulho estranho e vai verificar com uma faca na mão, só para encontrar um gato molhado miando do lado de fora. O gato também é adotado, e agora a Frau tem 3 companheiros animais. O LYNX se tornou seu único amigo em um mundo de solidão. Eventualmente, a Frau decide tentar caçar. Ela nunca usou uma arma de fogo antes. E quando ela tenta atirar em um cervo, ela se machuca com o recuo e o animal foge assustado. Enquanto ela vagueia, encontra o carro destruído novamente e verifica o rádio, mas a maioria das estações está com chiado, e só uma toca a música. Ela também encontra um mapa, então decide segui-lo e tentar chegar ao vale. O LYNX aparece e eles caminham por muitas horas até encontrarem um caminhão abandonado. A Frau tenta se aproximar, mas infelizmente a barreira atrapalha e eles têm que voltar. Depois de muito explorar seguindo o mapa, a Frau memoriza as diferentes áreas dentro da barreira. Agora ela pode pegar os caminhos mais rápidos para os vales, permitindo que ela vá e volte no mesmo dia sem deixar os outros animais sozinhos por muito tempo. Às vezes ela encontra outras cabanas, mas elas estão sempre vazias. Pelo menos ela pode pegar objetos úteis delas.
Deitar na grama com o LYNX sob o sol quente e ouvir os pássaros cantando se torna uma experiência transformadora para a Frau, que agora se sente mais conectada à natureza. Isso a faz se sentir culpada quando ela tenta caçar de novo, mas ela precisa da carne de cervo para sobreviver. À noite, ela tem dificuldade para dormir ao se lembrar de como o cervo se contorcia de dor antes de morrer. Ela nunca faz anotações sobre sua primeira caça porque se sente enojada com isso. Uma noite, a Frau tem dificuldade para dormir por causa de uma tempestade com trovões muito altos. Na manhã seguinte, ela ouve um barulho vindo do armário e o abre para descobrir que a gata deu à luz. O gatinho é branco, então a Frau a chama de Per. Ela começa como uma coisinha pequena e desajeitada, mas com o tempo, a Per se transforma em uma beleza. A Frau percebe que passa seu tempo preocupada com os animais, em vez de entrar em pânico com a própria situação, e que ela substituiu as responsabilidades da sua antiga vida de trabalho pela responsabilidade de cuidar de seus amigos peludos. No dia 20 de julho, a Frau começa a colher o feno no prado, enquanto o LYNX apoia em silêncio. Dói suas mãos e cansa seu corpo, mas ela ainda carrega o feno de volta para a cabana todos os dias. No caminho de volta, ela sempre dá uma olhada na casa de fazenda, mas a barreira ainda está lá. Entre o clima e suas limitações físicas, leva cerca de 3 semanas para ela colher todo o prado. A Frau começa a perceber como é difícil sobreviver e chora, mas ela ainda não se entrega porque não quer abandonar seus animais. Ela é atingida pela depressão e leva mais 2 semanas para sair e viver novamente. Na floresta, ela encontra frutas nas árvores e outros vegetais no chão, e isso a permite juntar comida suficiente para durar o inverno todo. Agora, a Frau e seus animais de estimação desfrutam de refeições muito melhores. Um dia, a Frau descobre roupas estranhas penduradas em uma árvore e as observa com medo, mas na verdade, é só um pesadelo. O outono deveria ser a sua estação favorita, mas ela tem dificuldade para dormir e os pesadelos só pioram. Ela pega uma gripe e passa a maior parte do dia cansada, mas, felizmente, o LYNX está sempre lá para animá-la. A Frau fica impressionada com como ele nunca está de mau humor e frequentemente o abraça para agradecê-lo pela companhia. No presente, a Frau revela que o LYNX se foi, mas ela ainda se pega conversando com ele quando sai para caminhar. No dia 27 de outubro, a primeira neve cai, mas dura apenas alguns dias. Então, ventos quentes chegam, fazendo barulho o dia todo e a noite toda. Fica ainda mais difícil para a Frau dormir. O vento dura 3 dias, e quando a Frau finalmente sai de casa novamente, ela encontra Per morta do lado de fora. O gato recebe um sepultamento adequado sob a supervisão do LYNX. Mais tarde, no meio do inverno, a Frau vê uma raposa perto do riacho e se prepara para atirar, mas acaba não fazendo isso. Ela não consegue parar de pensar na morte da Per e como ela é a única criatura na floresta que tem o conceito de certo e errado. No final, ela escolhe a misericórdia. Na cabana, a Frau escova a Bela todos os dias, pensando nela como uma irmã agora. Ela percebe que a vaca ficou bem redonda e se pergunta se ela está grávida. Eventualmente, a Frau não tem escolha a não ser sair para caçar novamente, e a sensação do coração do cervo em suas mãos enquanto ela o limpa torna difícil dormir à noite. No dia 11 de janeiro, a Frau percebe que a Bela está sangrando um pouco e fica de olho nela o dia todo. À noite, ela ajuda a Bela a dar à luz a um bezerro adorável. Os dias de inverno passam cheios de tempestades de neve pesadas. A Frau pega uma depressão sazonal e só sai da cama porque o LYNX a obriga. Qualquer pensamento sobre se autoeliminar desaparece, quando ela se lembra que precisa cuidar dele. Depois que o inverno passa, a Frau decide se mudar para uma das cabanas nos prados. No dia 25 de maio, ela reúne todos os seus animais e eles viajam juntos para chegar ao novo lar. Ao ver o lindo pasto, a Frau tem mais esperança para o futuro. A partir de então, ela vive em paz com os animais, as estrelas e a natureza que a cerca. As memórias daqueles dias estão tão frescas que ela não faz anotações. Pela primeira vez, ela se sente em paz. No dia 16 de outubro, a Frau começa a fazer anotações novamente e usa a maior parte do seu tempo para dobrar seu estoque de lenha. As memórias daqueles dias estão fracas, e no dia 10 de dezembro, ela encontra uma anotação que não se lembra de ter escrito, dizendo que o tempo passa rápido. Enquanto a neve cai novamente, a Frau fica mais filosófica e pensa sobre como os animais e os humanos são forçados a viver suas vidas contra a própria vontade. Um dia, ela percebe que tem um corvo branco, que costuma voar ao redor da casa, ignorado pela sua família negra. A Frau acha o corvo branco adorável e critica os outros corvos pela discriminação. Ela também começa a deixar comida para o corvo branco sempre que seu bando a abandona. Eventualmente, 2 anos se passam com a Frau vivendo dentro da barreira, e nesse tempo ela esqueceu da sua vida antiga. Ela também desistiu da esperança de que alguém a encontrasse. No início de junho, ela e seus animais se mudam para uma nova casa, na esperança de que a mudança ajude a melhorar o ânimo. Infelizmente, ela não consegue trazer de volta a magia do primeiro verão. Uma tarde, a Frau e o LYNX estão voltando de uma caminhada, e de repente o LYNX ouve algo perto de casa, então ele corre imediatamente em direção ao barulho. Quando a Frau alcança, ela fica horrorizada ao encontrar um homem estranho matando o filho da Bela com um machado. Enquanto o LYNX salta em cima do cara para pará-lo, a Frau corre para casa para pegar sua arma.
Infelizmente, ela não é rápida o suficiente, quando sai, o LYNX já foi morto. Furiosa, a Frau atira no homem e o mata antes de se agarrar ao LYNX em desespero. Depois, a Frau carrega o corpinho dele para enterrá-lo enquanto ouve a Bella fazendo barulhos tristes porque encontrou seu filho. O corpo do homem é jogado do penhasco sem nenhum remorso. Incapaz de sentir nada mais. A Frau sai com a Bella e o gato para outra casa. Logo, a Frau volta a trabalhar, e a falta do LYNX significa que ela tem que ficar sozinha com seus próprios pensamentos. No presente, Frau diz que seguiu em frente e sempre guardará as memórias de seus animais como incentivo para continuar sobrevivendo. Ela termina seu relato no dia 25 de fevereiro porque não tem mais papel, e sai para alimentar o corvo branco. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para você poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.